Olá, seja muito bem-vindo. Chegamos à nossa aula número 6, onde iremos falar sobre coroas ou bits. E sobre coroas, o que é que nós podemos começar falando? Tá? A coroa, ela é o elemento da coluna que efetivamente executa o trabalho de quebra da rocha. Tá? Então ela pode ser, tem duas classificações possíveis para a coroa, ou seja, a de impacto indireto e a de impacto direto. Vamos entender cada um das classificações aí. As coroas de impacto indireto trabalham com perfuratrizes de superfície. São acopladas a uma das extremidades da haste e, por meio destas, recebem a energia de percussão proveniente do pistão da perfuratriz. Então, aquela energia que passa por toda a haste, nós vimos isso aí, se não me engano, na aula 3 ou 4, tá? Energia percorrendo toda a haste até chegar à coroa, aonde será executado o trabalho. E as de impacto direto, que são utilizadas em martelos Dauderrolle, no fundo do furo, e elas recebem um impacto diretamente na cabeça delas, tá? Então as de impacto direto são acopladas diretamente no martelo Dauderrolle, e a energia de percussão é diretamente sobre a coroa. E quanto ao ar de limpeza, tá? Esse ar de limpeza é canalizado pelo furo longitudinal existente nas hastes, no punho, e distribuído através de furos laterais ou na parte frontal da coroa. O bom desempenho da perfuração está condicionado à eficiência da limpeza dos cavacos de rocha cortados pela coroa. Então, na coroa ainda observamos rebaixos ao longo do flanco que facilitam o quê? A passagem dos fragmentos desagregados do fundo do furo. Então, na imagem aí nós podemos ver claramente, né? Tem furos frontais, outras têm furo frontal e lateral, né? Todas elas têm que ter essa furação onde o ar vai passar e expulsar o cavaco de rocha cortado pelos insertos ou bits. Né? Então, a lateral, você tem aí o rebaixo, né? Para facilitar a extração desse material cortado pela coroa. Temos também o quê? Outras coroas, tá? Que não são pastilhas, ou seja, não são botões, tá? De carboneto de tungstênio, mas são pastilhas, tá? Então, na parte frontal, elas possuem o quê? Pastilhas. E essas pastilhas convenientemente dispostas de forma o quê? A proceder a varredura completa no fundo do furo. A coroa em bisel, que é essa da foto aí, né? Ou convencional, também pode ter disposição dos insertos em forma de X ou cruz. Nessa aí nós estamos vendo ela em forma de cruz e o furo central para auxiliar a limpeza. Nas coroas de botões, o número de insertos normalmente está entre 6 a 16, e neste caso as pastilhas são de formato cilíndrico, com uma forma esférica em uma de suas extremidades, ou também ligeiramente pontiagudas. Tá? O esquema de disposição geométrica dos botões é ampla e constitui uma vantagem sobre as coroas convencionais. Se você for adquirir isso aí no mercado, você vai ver que existe uma infinidade de disposições desses insertos aí, tá? E todos eles com suas vantagens e desvantagens, e cabe a você, no trabalho diário seu, determinar qual é a coroa que vai lhe trazer um melhor rendimento, uma melhor produtividade e uma maior durabilidade. E quais são as vantagens dessas coroas? Ela tem maior velocidade de penetração, menor desgaste na coluna de perfuração e na perfuratriz, melhor limpeza do material desagregado, menor tendência de prender a coroa, maior vida útil e maior intervalo entre as afiações. Tem também as desvantagens. E quais são essas desvantagens? Tendência a maiores desvios, principalmente em rochas fraturadas. Nós falamos na aula passada, né, sobre a geologia local onde você está furando, dependendo do posicionamento da rocha, pode induzir ao desvio, e essas coroas, né, elas têm o que? Uma tendência a um desvio, a provocar um desvio maior quando em contato com essas rochas
inclinadas, com essas camadas inclinadas da rocha, ou mesmo em rochas fraturadas. Maior desgaste em certos tipos de rocha. Processo manual de afiação exige maior habilidade do operador afiador. Nós vamos ter uma aula específica sobre afiação. Tá? A afiação é extremamente importante, ela eleva a vida útil da sua coroa e tem que ser muito bem feita para evitar o quê? Problemas como quebra e diminuição da vida útil, uma série de outros problemas podem ocorrer. Tá? Agora, estão sujeitas a quebras também, e muitas dessas falhas, tá, podem ser evitadas se forem tomados determinados cuidados. E quais são as falhas mais comuns? Você tem, às vezes, a expulsão do inserto, a expulsão do botão, você tem a quebra na lateral aí, conforme a figura central, você tem trincas no corpo do bit aí. E por que isso ocorre? Pode ser por pressão de avanço insuficiente, a coroa com mau contato com o fundo do furo. Então ela tende a expulsar os insertos. Desgaste nos flancos, deixando a pastilha descalçada, tende à quebra lateral das pastilhas. Torção causada por encravamento da coroa na rocha, também pode induzir a quebra da pastilha. Desalinhamento na coluna de perfuração e marcas de identificação inadequadas ou pancadas para desacoplamento. Bem, falamos sobre isso na aula anterior. Entendeu? Está agarrado, o bit, a coroa está agarrado na haste, por má lubrificação, graxa inadequada e outros fatores podem ocorrer. O cara pega a marretinha e, ó, senta o cacete na coroa. O que vai acontecer? Vai induzir a uma quebra prematura. Tá? Outro tipo de quebra, você tem o pistão DTH ou Galderrole desgastado ou lubrificação deficiente. Marcas de identificação inadequadas ou pancadas para desacoplamento, baixa rotação, excesso de rotação. Então, o operador tem que ser experiente e o operador tem que ser muito bem treinado para saber trabalhar, tirar o melhor proveito do equipamento. Não adianta se falar, não, acelera isso aí até o fundo aí, tal, bota para rodar, tudo bem. Ou então, reduz a rotação aí que melhora. Não, tem o ponto ótimo, o ponto ideal, e um operador consciente e bem treinado vai saber esse ponto. Hoje as máquinas atuais aí, as muito modernas aí, com equipamento, com uma tecnologia muito avançada, elas mesmas identificam esses problemas aí e corrigem automaticamente. Mas, quando você pega uma pererecazinha aí dessas pneumáticas aí, ó, é o operador com o ouvido dele lá e a sensibilidade dele, a experiência dele em operação, que vai sentir isso aí. Né? Um outro problema que pode acontecer também é o avanço insuficiente ou desgaste excessivo do aço em torno de botões. Chegamos ao final dessa aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a operação com perfuratrizes de superfície. Aguardo vocês lá.